Pô, não entrou um Pix no Superchat ainda, hein? Vocês estão pobres hoje, hein? Todo mundo gastou em cerveja, né? Ninguém lembrou do Hoff aqui. Vamos lá. Policial bolsonarista ameaça jornalista Natuzaneri. Covarde. Reage Juca Kfouri. Curioso. Reage Sérgio Hoff, reagindo a Juca Kfouri, reagindo ao policial que teve essa reação a Natuzaneri. Vamos ver. Estamos diante de mais um caso típico, né, de um bolsonarista, pelo que se vê nas redes sociais dele, alguém que não se conformou com o resultado eleitoral, alguém que pediu intervenção militar, que chamou o STF de quadrilha. Perfil mais acabado, impossível. Agora, vamos analisar a figura do senhor Arsênio Scriboni Júnior. Arsênio. Primeiro, dizer o seguinte: eu penso sempre que leio ou que sei de situações como essa no pai e na mãe de um cidadão deste tipo. O senhor Arsênio Scriboni, pai, falecido no começo do século, em 2002, aos 74 anos, digamos que tenha sido... Levantaram toda a capivara do seu Arsênio, hein? Alguém que passou a ele seus valores de extrema-direita. Digamos que tenha sido isto. Certamente não passou a ele o ensinamento para que ele seja um covarde, né? Porque só um covarde aborda uma mulher e faz o que ele fez, né? Segundo as testemunhas e segundo o boletim de ocorrência lavrado pela jornalista Natuzaneri, dentro de um supermercado. Ora, se ele acha que as organizações Globo merecem ser aniquiladas, assim como a jornalista, por que ele não vai para a frente da emissora e faz lá um protesto? Porque ele estaria em situação desvantajosa. Mas dentro de um supermercado, contra uma mulher, ele se acha muito valente para fazer aquilo que lhe acusam de ter feito. Esta é a realidade. Este é o quadro do que ele fez, mesmo submetido à demonstração de quem o acompanhava, que dizia ele, ela apenas faz o trabalho dela. E vamos lá. Quem é a jornalista Natuzaneri? É uma jornalista de conduta irrepreensível, é uma jornalista absolutamente equilibrada, mas nada, nenhum resquício de um perfil de uma jornalista radical, seja de um lado, seja do outro, né? Aliás, nós temos visto na nossa mídia, em regra, jornalistas radicais de extrema-direita, né? Que, inclusive, estão aí, né, fartamente incluídos nos inquéritos sobre fake news. Assim, ó, não dá para tirar a competência da Natuzaneri, tá? Mas eu tô preocupado com um fenômeno da internet sobre esse tema. Tem gente que se diz de esquerda passando pano pro agressor da Natuzaneri por ser a Natuzaneri uma das minas do impeachment. Tá? Por que nós estamos falando? Nós estamos falando de 2015 e 2016, tá? Nós estamos falando de Natuzaneri, Vera Magalhães, enfim, tinha uma trinca de jornalistas daquela época lá que se intitulavam, né, as minas do impeachment. E assim, sinceramente, tu se dizer petista, se dizer de esquerda, tá? E usar, né, desse revanchismo que a gente sabe que é tosco, sabe? É muito tosco isso. Para tentar relativizar uma violência contra a mulher, eu acho muito complicado. Eu queria, né, dialogar com algumas falas, mas nem vou mostrar aqui. Eu achei muito baixo, sabe, o jeito que jogaram, né? A questão aqui, né, para além do debate do revanchismo político, de se ela era golpista em 2016 ou não, se ela votou no Bolsonaro ou não, se ela era fã do Temer ou não, independente disso, tá? O que nós estamos vendo aqui em tela é um policial civil, né, se achando no direito de hostilizar uma profissional de imprensa, uma jornalista. E isso é perigoso.
Especialmente se tu, né, militante petista, que defende, né, as eleições democráticas e tudo mais, não enxerga, né, esse problema, né? É muito difícil passar um pano para uma situação dessa, gente. Olha, eu tenho todas as minhas ressalvas, todas as minhas reservas, todas as minhas críticas, né, a esse time Globo News, né? Eu sei até onde dá para, enfim, se fiar por eles em alguma coisa, né? A gente sabe aonde a gente tem que soltar a mãozinha, né? Na verdade, a gente não precisa nem segurar. Mas a gente não precisa enaltecer a ação de um homem violento contra uma mulher. No caso, de um policial violento contra um agente de imprensa. Tá? Tem muitas camadas por cima desse assunto para a gente tratar meramente como um bem feito, teve o que procurou. Porque é assim que algumas pessoas estão tratando esse tema, gente. E eu fico realmente preocupado com esse tipo de comentário. Realmente preocupado. Tem uma galera que parece que não percebeu que tá mais no colo do Dugin do que fazendo militância pro PT. Tem uma galera que parece que tá rebolando pros cria do Dugin e não percebeu ainda. Isso é muito preocupante. Muito preocupante. Os caras daqui a pouco estão vestidos de galinha verde aí e não perceberam ainda. Não consta que nenhum deles tenha sido ameaçado, né, por partidários do presidente Lula. Ao contrário, o que consta são jornalistas tidos como de esquerda, ameaçados por bolsonaristas. Aconteceu com José Trajano no ano retrasado, num restaurante na Vila Madalena. Aconteceu com este que vos fala às vésperas do impeachment da presidenta Dilma, aqui na esquina da minha casa, numa madrugada de janeiro de 2016. E esta é a prática da covardia. Sim. Porque, e nesse aspecto, palmas para Natuzaneri, que não se intimidou e que foi à delegacia protestar e prestar contas contra este cidadão. É bom repetir o nome: Arsênio Scriboni Júnior, um investigador de polícia, ao que já se sabe que ganha cerca de 15 mil reais por mês e que, a se confirmarem todos os testemunhos que há de quem se solidarizou com a jornalista no supermercado, não passa de mais um covarde. Mas é isso, né? É uma covardia tremenda quando alguém se acha no direito de hostilizar a pessoa que está na sua vida privada, cuidando das suas coisas, né? Especialmente quando a gente trata de uma situação que é claramente Claramente, né, gente? Tá óbvio. Um cunho político de extrema-direita, bolsonarista e tudo mais, né? Contra um profissional de imprensa. E daí não importa a imprensa muito, sabe? Tem alguns que claramente pedem contato e levam contato. Que não tem menor senso de ética, inclusive, para fazer o seu trabalho de imprensa. Agora, tem pessoas que trabalham num padrão, que trabalham seguindo um código de ética, né? O problema é que para o bolsonarista cego, para o bolsonarista raiz, né, o bolsonarista roxo aquele, não faz diferença. Tudo é Globo e tudo é comunismo. E tudo que eu não gosto é o comunismo. Né? Mas eu deixo o recado aqui mais uma vez da minha preocupação com militantes que se dizem de esquerda acharem que isso é um bom ato, isso é bem feito. Tá? Isso me preocupa de verdade.